Graça e paz, amados. Vocês sabem que Deus abençoe, que realmente esse seja um dia maravilhoso. Só corrigindo um negócio, hoje não é Dia das Mães em todo o mundo. Tanto é que na Argentina o Dia das Mães é em outubro. Então, no Brasil e em algumas nações hoje é o Dia das Mães, mas não é Dia das Mães em todo o mundo. Então, só para nós corrigirmos isso daí. Amém? Guarde bem, escute bem, essa mensagem de hoje realmente é algo que você precisa guardar, algo que vai falar o seu coração. Escute essa história. 3 homens trabalhavam na construção de um grande edifício. Aos 3 foi perguntado a mesma coisa. O que você está fazendo? O primeiro disse: eu estou misturando argamassa, ou seja, eu estou fazendo massa. A resposta do segundo foi: eu estou ajudando a levantar essa parede de tijolos. E ao terceiro foi perguntada a mesma coisa e ele respondeu o seguinte, com um grande sorriso nos lábios: eu estou construindo uma catedral para Deus. Veja bem, mesmo trabalho, mesma pergunta e 3 respostas diferentes. Hoje nós queremos falar da mensagem de coração para Deus. Como é o título da mensagem? De coração para Deus. Então nós, como esses 3 homens, podemos trabalhar em qualquer lugar que seja digno para um homem e uma mulher trabalhar. Mas qual a nossa motivação nesse trabalho? A maioria das pessoas trabalha buscando sustento para a sua vida, trabalha para atingir sucesso profissional ou então para acumular riquezas. Esses motivos, eles não são errados em si mesmo. Porém, diga porém, não devem ser a motivação primeira para um cristão trabalhar. A sua motivação primeira não deve ser ganhar dinheiro, sustentar sua família, atingir o sucesso profissional ou acumular riquezas. Como o terceiro homem da história que nós contamos, nós precisamos estar conscientes do que realmente tem valor para a eternidade. Então, o que tem valor para a eternidade não é um produto, não é um serviço em si mesmo, mas a forma como nós desempenhamos o nosso trabalho. Olha bem, não é o que nós fazemos, mas sim a forma que nós fazemos é que tem valor para a eternidade. E aí foi quando Jesus mesmo disse: não acumuleis riquezas onde a traça, a ferrugem e os ladrões consomem, mas acumular riqueza no céu. Então, é a forma como nós desempenhamos o nosso trabalho que deve ser toda a nossa motivação. É onde nós devemos colocar toda a nossa fidelidade para a honra e a glória de Deus. Amém? Jesus Cristo está presente em seu trabalho? Uma pergunta, seja qual for. Em casa, nos afazeres domésticos, seja nos estudos, seja no seu trabalho normal, Jesus Cristo está presente no seu trabalho? Que lugar Jesus ocupa nos seus afazeres diários? Mas então, como nós devemos trabalhar? Aí então nós vamos entrar no nosso texto básico, que está ali em Efésios capítulo 6, versos 5 ao 8, que diz assim, vós servos, aonde está servo você coloque empregado, você coloque freelance, ou seja, o que você faz, não interessa se é empregado de carteira assinada ou se você trabalha por empreitada, seja como for. Vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, você só não vai trabalhar só quando alguém está lhe olhando, como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade
como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja escravo ou seja livre. Aqui faltou só o escravo, tá certo? Então, queridos, o grande detalhe é, não fazemos as coisas para as pessoas, fazemos para Deus. Meditemos nessa frase aqui, ó. Obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Vamos ler juntos? Como a Cristo. Então, tratar os nossos chefes, os nossos patrões, os nossos gerentes, os nossos diretores, tratar então os nossos chefes de acordo com a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como se nós tratássemos a Cristo. Então a palavra certa é essa aqui, ó, como a Cristo. Qualquer coisa abaixo disso é pecado. Qualquer coisa abaixo disso não glorifica a Deus. Nós vimos até na sexta-noite, no nosso Shabat, sobre como é que nós desenvolvemos o nosso trabalho. Louvando ou murmurando. Da mesma forma como nós desempenhamos o nosso trabalho. Com temor e tremor, agradando realmente ao chefe, ou murmurando e fazendo o corpo mole. A palavra é como a Cristo. Então, ó, a nossa interação, a nossa ligação com o nosso chefe, ao tratá-lo, deve ser a mesma reverência. Guarde isso, ó. Como eu trato o meu chefe, o meu líder, o meu gerente, o meu diretor, ou seja, quem for, o meu professor, olha com que reverência nós temos que fazer. Com temor e tremor, como eu trataria a Cristo. Porque nós, quando chegamos em oração, vou chegar na presença de Deus em oração, nós temos toda a reverência. Mas nós temos que ter a mesma reverência perante qualquer autoridade. Deus considera isso muito importante. E por isso mesmo ele repete quase exatamente as mesmas palavras em Colossenses 3, 22 a 25, ó, que diz assim, ó: vós servos, vós empregados, vós trabalhadores anônimos, vós funcionários públicos, obedecei em tudo a vossos senhores, aos seus patrões, aos seus chefes, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, e como tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo Senhor, a Cristo Senhor o servis. Mas quem fizer agravo, ou seja, quem fizer corpo mole, quem trabalhar de má vontade, quebrar uma máquina, estragar alguma coisa, receberá agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, o que quer que nós venhamos a fazer, guarde isso, ó. O que quer que nós venhamos a fazer, devemos fazer de todo o nosso coração, como se fizéssemos a Deus. Deixa eu só dizer uma coisa. Por que falarmos disso? Já podíamos estar falando de multiplicação, falando de ganhar almas, falando de ser, ou seja, fazer a diferença, sacar o inferno e povoar os céus. Isso deve ser algo normal todos os dias. Só que nós estamos numa nação hoje com tanta corrupção, com tanta mentira, com tanta desobediência, que nós precisamos voltar aos princípios elementares da palavra de Deus. Nós temos tantos, entre aspas, cristãos, chamados evangélicos, desobedientes muito mais que as pessoas do mundo. A Bíblia diz que o juízo deve começar pela casa de Deus.
Então, se alguém tem que dar exemplo, se alguém tem que obedecer, se alguém tem que ser luz e sal, esse alguém chama-se os cristãos, nós, a igreja. Aí sim nós veremos a mudança na nossa nação. Então nós estamos aqui, queridos, para obedecer aos nossos mestres, ou seja, patrões, chefes, diretores, de acordo com a carne. Porque muitos dizem assim, eu só obedeço a Deus. Nesse negócio, homem para mim, nem pensar. O meu negócio é com Deus. Isso chama-se rebeldia. Porque Romanos capítulo 13, do 1 ao 7 fala, toda alma esteja sujeita às autoridades. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E toda autoridade que há foi delegada por Ele. Então esse negócio de dizer que só se reporta a Deus, isso chama-se mentira. Porque nós obedecemos a Deus obedecendo às pessoas, obedecendo às autoridades. Amém, queridos? Amém? Amém? E os versículos acima que nós lemos, eles não são os únicos que falam sobre relacionamentos. Vamos ver alguns outros. 1 Timóteo capítulo 6, verso 1 ao 2 diz assim, ó. Todos os servos, como falei, servo quer dizer empregado, quer dizer funcionário, quer dizer todos aqueles que estão debaixo de uma autoridade, ou seja, todo mundo. Todos os servos que estão debaixo de jugo, esse jugo fala de estar empregado, ter alguém acima dele. Estimem a seus senhores por dignos de quê? O que diz aqui? Toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, ou seja, os patrões são crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor. Porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. A segunda parte da passagem aqui fala daqueles patrões, daqueles chefes, daqueles diretores que são crentes. E determina que os servos, ou seja, empregados, aqueles que estão debaixo da autoridade, não os desprezem. Em outras palavras, se o seu chefe é cristão, não tire vantagem disso. O fato do seu chefe ser um cristão não significa que você tenha direito de ser preguiçoso e de relaxar. Muito pelo contrário, nós devemos ainda mais fervorosamente servir os nossos chefes cristãos. Porque aqueles que são beneficiados são crentes e amados de Deus. Amém, queridos? E a palavra de Deus nos conta ainda mais em Tito, capítulo 2, versos 9 e 10. Ele diz assim, ó. Exorta os servos, mais uma vez falando, empregados, funcionários, e a que se sujeitem a seus senhores, patrões, diretores, chefes, e em tudo agradem. E em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando. O que é defraudar? Você rouba, a pessoa rouba no tempo, a pessoa rouba em várias coisas. Traz um atestado que não é mentira, ou então tem uma diarreia mental, aí de 15 em 15 minutos está no banheiro para matar tempo. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Também, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18 a 20, diz assim, ó. Vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons. Olha que aqui vai mais fundo ainda. O meu chefe é uma beleza, eu amo obedecer ele, eu faço o melhor para ele, porque ele é bonzinho.
não somente aos bons e humanos, mas também aos... O meu chefe não vale nada. Aquilo ali, se eu puder, eu quebro as máquinas e eu mato o tempo. Olha o que a palavra diz. Mas também aos maus, porque é coisa recomendável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aí vem aquela, eu sou um desprezado, porque eu sou crente, as pessoas pisam em mim, as pessoas me desprezam. Olha o que a palavra diz. Porque que glória será essa, se pecando, ou seja, trabalhando mal, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, ou seja, trabalhando bem, sois afligidos e sofreis. Isso é, o que diz aqui? Agradável a Deus. A conclusão que chegamos é que a palavra de Deus determina que nós, olha a conclusão que chegamos, devemos nos submeter àqueles a quem servimos, diz o que ali? Em tudo. Nós devemos prestar bons serviços, como se fosse a Deus. E isso não se refere somente aos nossos chefes, pois a palavra de Deus fala também sobre serventes, aqueles que servem, aqueles que trabalham por conta, ou seja, os autônomos. Quem é autônomo, trabalha por conta, ou seja, quem é o chefe deles? É o cliente. Por exemplo, ele vai fazer vamos fazer uma decoração. Ele chega e ele faz o quê? Ele tem que dar o melhor. O chefe dele é aquele que contratou, aquele que pagou a decoração. Queridos, se nós olharmos, nós vamos ver que muitas pessoas, e deixa eu dizer só um negócio, no Brasil saiu uma pesquisa que diz que 80%, ou seja, de cada 10 pessoas, 8 trabalham em lugares que não gostam, em profissões que não escolheram. Apenas 20% trabalharam ou trabalham naquilo que escolheram e naquilo que gostam. Eu estou nos 20%, graças a Deus. Fiz só o que gostei realmente. Claro que tive chefes mas fiz o que eu gostei. Mas deixa eu dizer uma coisa. Muitas pessoas, elas não gostam do emprego que têm e nem gostam do serviço que fazem. Odeiam. E por isso fazem as coisas relaxadamente. Mas deixa eu dizer uma coisa. Mas para esses, a determinação de Deus é que se você gosta ou não do que você está fazendo, você deve fazer o melhor como se fosse para Deus. Ou seja, não tem escapatória. O meu chefe não presta, trabalhe como se fosse para Deus. Eu tô num lugar que eu não gosto, ali é só uma passagem até eu achar um trabalho que realmente eu gosto. Trabalhe como se fosse para Deus. Não há escapatória. Porque senão você está lutando contra Deus. E contra o que Deus deseja para a sua vida. Porque muitas vezes Deus coloca um chefe, um patrão que não presta. Ou seja, é ruim. Mas é para testar você, para ver se você está preparado para chegar no lugar que Ele tem preparado para você. E se você falhar, a luta continua. Porque o povo de Deus, o povo de Israel, ele poderia ter ficado apenas 2 anos no deserto. Até que ele tivesse uma limpeza, saísse o Egito de dentro deles e eles pudessem entrar na terra prometida. Mas, porque desobedeceram, porque lutaram contra Deus, permaneceram mais 38 anos no deserto, perfazendo 40. Até que toda aquela geração tivesse morrido e então a nova geração entrou. Deixa eu dizer uma coisa. O tamanho do seu deserto, o tamanho do nosso deserto, depende da nossa atitude para com as pessoas, que será a mesma atitude para com Deus.
Porque, mais uma vez dizendo, tem uns que são os super espirituais, os super crentes. Eu só me reporto a Deus. Mais uma vez, Romanos 13. Nós obedecemos a Deus, obedecendo as pessoas. Nós louvamos a Deus quando tratamos as pessoas bem. Nós glorificamos a Deus quando as pessoas veem em nós uma pessoa digna de ser o quê? Investido, uma pessoa digna de confiança. Aí então Deus é glorificado. Estão entendendo sim ou não? É desse jeito. Aí eu digo, quantas coisas nós precisamos mudar? Porque nós temos uns filtros, e uns filtros humanos, religiosos. Esse eu obedeço, esse não. Esse é digno de confiança, esse não presta. A Bíblia não faz acepção de pessoas. Então, queridos, olha, a Bíblia diz o seguinte, ó. Trabalha de todo o coração como ao Senhor. Não como servos só na aparência, mas como servos de Cristo. Porque eu já vi muito. O mestre de obras, o chefe ou o patrão está ali. A pessoa se esborracha trabalhando. A pessoa deu as costas, ele já se atira. Está servindo a aparência. Para ser abençoado, ser glorificado pelos homens. Mas e Deus? Como fica? É desta maneira, queridos, que nós veremos Deus mudando situação. Diga para o seu vizinho, é desta maneira que você verá Deus mudando situações. Deixa eu só dizer uma coisa, a maioria das lutas que passamos, a maioria das provações que passamos, a maioria das dificuldades que passamos, são coisas que nós mesmos semeamos. Satanás não tem nada a ver com isso. Eu até gosto do pastor Cláudio Duarte, quando ele prega algumas vezes, ele diz assim, ó, quando a pessoa acusa o diabo faz assim, ó. Eu não tenho nada a ver com isso. Porque realmente, tudo que o homem semear, tudo que o ser humano semear, isso ele vai colher. Fechou? Agora, entenda e aceite o que Deus quer que você faça. Foi Deus que deu esse trabalho para você. Trabalhe, portanto, como se fosse para Deus, porque este é o desejo de Deus. Qual é o desejo dele? Faça o melhor. Nada menos que o melhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Escute bem essa história e guarde ela. O diplomata, que foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 1973, faz um tempinho já, alguns não eram nem nascidos. O nome dele era Henry Kissinger, que ele foi o secretário de Estado dos Estados Unidos de 73 a 77. Secretário de Estado é como se fosse o ministro de Estado no Brasil. Há uma história sobre Henry Kissinger acerca de um relatório no qual o seu colega diplomata Winston Lord passara dias trabalhando, ou seja, o Kissinger queria um relatório e o Lord passou dias trabalhando nesse relatório. E ele levou esse relatório para o Kissinger e recebeu apenas um bilhetezinho de volta. Olha o bilhete que o Kissinger mandou para o Lord. É o melhor que você pode fazer? Constrangido, Lord redigiu tudo de novo e finalmente apresentou o relatório ao chefe, a Kissinger. Para sua surpresa, o relatório voltou com o mesmo breve e pequeno bilhete. É o melhor que você pode fazer?
A pergunta, ele ficou assim, meu Deus do céu, o que eu faço? O que ele fez? Ele novamente fez um novo relatório, refez tudo e novamente entregou o relatório. E pela terceira vez, o Kissinger perguntou, é o melhor que você pode fazer? Aí o Lorde disse assim, sim, é o melhor que eu posso fazer. Agora olha a resposta do Kissinger. Kissinger respondeu, ótimo, acho que desta vez eu vou ler. A pergunta de Kissinger continua valendo para todos nós. É o melhor que você pode fazer? Sobre isso, o texto de Colossenses 3:26 nos dá algumas preciosas lições. A primeira lição, queridos, é o seguinte, faça tudo com perfeição. É o melhor que você pode fazer? Se não é, faça de novo. Faça de novo e faça de novo. Uma das coisas que eu não gosto é de rever as mensagens. Porque cada vez que eu revejo, que eu leio novamente, que eu vejo, eu vou mudando coisas que parece que nunca está bom. Então tem horas que eu digo, já tá, vamos deixar assim, porque senão vai mudar muito. Então, é o melhor que você pode fazer? Faça com perfeição. O apóstolo Paulo não abre exceção. Olha bem, o apóstolo Paulo não abre exceção. Ele diz assim, tudo quanto fizerdes. Está lavando louça? Está juntando as cacas dos cachorros? Está limpando uma fossa? Aonde tiver, faça o melhor. Tudo quanto fizerdes, tudo quanto fizerdes. Não seja bom em algumas coisas, ou apenas em algumas coisas, e relaxado em outras. Precisamos fazer tudo com um alto grau de excelência. Posso ouvir um amém? A segunda lição é a seguinte, ponha o coração nas coisas que você faz. Vamos ler junto? Ponha o coração nas coisas que você faz. Paulo diz o seguinte, fazei-o de todo o coração. Por isso, querido, aplique o seu coração nas coisas que estão sob sua responsabilidade. Infelizmente, as pessoas estão fazendo coisas, muitas coisas, mas sem nenhuma paixão. Sem aplicar o coração naquilo que fazem. E é interessante, as pessoas, elas vão na segunda-feira para trabalhar, elas vão se arrastando, elas vão simplesmente para cumprir um horário. Por quê? Porque elas não aplicam o seu coração naquilo que estão fazendo. Terceira lição. Faça tudo como para Deus e não para os homens. É nessa motivação que nós devemos trabalhar. E a nossa motivação não deve ser em agradar aos homens, mas a Deus. Porque se nós estamos agradando a Deus, nós estaremos agradando também aos homens. Quando eu falo homem, eu estou falando do ser humano. Por isso, realize todas as tuas tarefas como celebração a Deus. E eu vou repetir. Realize todas as suas tarefas como celebração a Deus. O Winston Lord, fez o melhor para agradar Henry Kissinger. Quanto mais nós devemos fazer o melhor para agradar a Deus. Colossenses, capítulo 3, do verso 5 ao 17. É um texto longo que nós vamos ler aqui. Sendo assim, olha bem, nós falamos isso acho que no programa de ontem. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Porque vamos ser francos. Você faz, entre aspas, o seu melhor. Vamos dizer que seja o seu melhor.
e o chefe diz assim, que porcaria, você não presta, você não tem competência. O que a nossa carne quer fazer? Quer pular nas goelas do cara, quer bater nele, quer jogar um tijolo, seja o que for, na cabeça dele. Mas a Bíblia diz, sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, vontades más e ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andaste no passado, quando ainda vivias com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isso. Raiva, ódio, maldade, difamação. E como tem? Deixa eu dizer uma coisa. A gente costuma, que eu digo no geral, vem uma postagem, a gente não busca a fonte e já compartilha. Como se fosse uma verdade. Isso chama-se difamação. Palavras indecentes do falar. E o linguajar brasileiro está completamente corrompido. Nós precisamos mudar isso. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas atitudes. E vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo, livre, mas, sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor, assim como Deus vos perdoou, nos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro em vossos corações. Tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Vimos isso na sexta-feira à noite. Como tem gente murmurando, como tem crente murmurando. Sede agradecidos em tudo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Ensinai e aconselhai uns aos outros. E com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais. Louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo, diga tudo, quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Só esse texto de Colossenses 3, do 5 ao 17, já é uma ministração para muito tempo. Leia novamente. Você que está me escutando pela internet, vá para a Bíblia, leia, leia e leia, até que isso faça parte da sua vida e você comece a praticar tudo isso. Amém? Agora veja bem, você já parou para pensar, você já meditou, você já ruminou em tudo isso? Se nós colocássemos em prática essa palavra, se de fato alguém está em Cristo, ele deve abandonar a sua velha natureza e se revestir da nova. Queridos, como nós precisamos mudar como igreja brasileira. Nós precisamos mudar muito.
o nosso palavreado, a nossa motivação de irmos a um culto, a nossa motivação de servirmos a Deus, a nossa motivação ao trabalharmos, a nossa motivação ao nos relacionarmos com o cônjuge, com os filhos, com a parentela. Os nossos relacionamentos diários, eles precisam mudar quase que 100%. Porque nós não estamos colocando a palavra de Deus em prática. Porque se colocássemos, o Brasil hoje já seria outra nação muito diferente disso que está aí. Porque o egoísmo, o roubo, a corrupção, a mentira, o engano, o assassinato que nós vemos em todas as esferas de autoridade, em todas as esferas de governo da nossa nação, é a mesma corrupção, é a mesma dentro da igreja, a mesma. Os crentes hoje precisam se converter urgentemente, mudar os seus relacionamentos, mudar o seu palavreado, mudar os seus negócios, mudar como tratam as pessoas, mudar em todas as formas. Porque senão, queridos, não haverá, não terá jeito para o Brasil. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, é algo fantástico. Se o meu povo, ou seja, a igreja, que se chama pelo meu nome, primeiro se humilhar. E como nós somos soberbos. Eu sou salvo, o meu nome está escrito no livro da vida e glória a Deus por isso. Outra coisa que acontece muito também. O que acontece? Até tem aquela música, tem a do Lázaro, eu vou morar no céu e o resto que se exploda. E tem uma outra lá, que é o sabor de mel. Ou seja, aqueles que um dia pisaram em mim, aqueles que um dia me fizeram sofrer, um dia vão me aplaudir quando eu estiver no palco e eles lá embaixo, eles vão me aplaudir. Querido, isso aí é feitiçaria. Tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada. Essa música sempre me vem, porque essa aí realmente é contrária em 100% à palavra de Deus. Precisamos mudar como igreja, precisamos mudar como famílias, precisamos mudar como pessoas, precisamos mudar como empregados, precisamos mudar como chefes, precisamos mudar em todas as áreas, como vizinhos. Precisamos mudar como consumidores. Como nós precisamos mudar. Porque senão, queridos, olha bem, se de fato alguém está em Cristo, deve abandonar a sua velha natureza e se revestir da nova natureza. Por isso, olha bem, a mentira, o sexo antes do casamento, o adultério, as impurezas sexuais, a discriminação devido à raça, a status social, a forma de pensar, nem devem passar pela mente do cristão. Mas agora, como nós temos uma mente seletiva, né? Olhamos assim já. Isso está condenado ao inferno. Olha só que coisa, como pode esse monte de tatuagem, olha aí, ó, esse está pelado, olha esse drogar, ou seja, nós já somos seletivos. Isso chama-se discriminação. A Bíblia condena veementemente. Tiago fala muito disso. Acepção de pessoas. Perdoar aos outros, assim como Deus nos perdoa de nossas ofensas contra Ele. E como nós temos cristãos cheios de mágoa, de rancor. Você que me ouve, se você tem uma mágoa, se você tem um rancor, acerte hoje. Porque a própria oração, chamada do Pai Nosso, a oração modelo, dada por Jesus em Mateus 6. Ele diz assim, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, como nós temos perdoado aos que nos têm ofendido. E aí no final da oração, Jesus dá 2 versículos. Porque se vós perdoardes aos homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará as vossas. Porém, se vocês não perdoarem as ofensas das pessoas,
parafraseando, Deus também não vos perdoará as vossas. Não estou condenando ninguém, mas o Clair, o Evangelho segundo o Clair diz o seguinte: eu acho muito difícil alguém que não perdoa entrar no céu. Porque a própria Bíblia diz, se tu não perdoa, tu não será perdoado. E eu acho bem difícil Deus viver com alguém que ele não perdoou. Isso é o meu entendimento. Pode ter outros, respeito. Então, queridos, amar o nosso próximo não apenas com palavras, mas com ações. Fofoca, falar mal, nem pensar, isso nem deve passar pela mente de um cristão. O nosso falar, o nosso trabalhar, o nosso negociar, o nosso agir devem louvar a Deus. Por isso tem aquele livro fantástico, o que Jesus faria em meus passos. Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Eu vou fazer algo, Jesus faria isso? Será que ele concorda com isso? Nós temos que parar. Nós temos que pensar. Porque falar sem pensar, o próprio provérbio diz que é questão de inércio. É uma loucura. Então tudo o que fizermos, deve ser feito em nome de Jesus e para Ele. E devemos ir além ainda, além. Mais do que apenas fazer em nome de Jesus, mais, não só fazer em nome de Jesus, mas sim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O seu trabalho é enfadonho, o seu trabalho é chato, você não apenas está trabalhando para o seu patrão, o seu trabalho é para o seu rei. Posso ouvir um amém? Efetue o seu trabalho da melhor forma, como se estivesse trabalhando para Jesus. A faculdade está difícil e você pensa em desistir? Estude ao máximo. Você não está prestando conta apenas aos seus pais ou a si mesmo. Você está estudando para agradar e fazer feliz ao seu Deus. Amém? Está desempregado? Então saia em busca de um trabalho, dando o melhor de si na busca. Pois estás buscando um trabalho não apenas para obter dinheiro, mas para servir a Deus. És dona de casa e estás enjoada dos afazeres domésticos? Faça-o como se fosse receber o próprio Deus em sua casa. Jovem, está difícil de obedecer aos seus pais? Obedeça-os como se estivesse obedecendo ao próprio Deus. Porque tem um detalhe. O primeiro mandamento com promessa chama-se: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem. E como nós temos visto jovens quebrando a cara, como nós temos visto jovens vivendo de migalhas, ou seja, vivendo nas costas de alguém. Para que te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. Já falei várias vezes, diversas vezes, mas falo novamente. Nunca se viu uma geração morrer tão cedo como essa. Alguns dizem, mas é por causa da violência, é por causa das drogas, é por causa de todo, do trânsito. Não, é por causa da desonra e da desobediência aos pais. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e vivas longo tempo sobre a terra. Você tem algum trabalho na igreja? Lembre-se que você não está trabalhando para o seu pastor ou para agradar a alguém. Seu trabalho é realizado para Jesus. A sua prestação de contas será diretamente com Cristo. Quando ele retornar para buscar a sua igreja. Amém? Não seja apenas, olha, guarde isso aqui, não seja apenas evangélico, porque isso nós temos muito no Brasil, mas seja um cristão
que serve de coração ao seu Deus. Ou seja, ser cristão é ser a reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Faça da sua vida uma adoração contínua a Deus, pois isso o agrada. E o galardão prometido para os fiéis chegará sem falta. Olha o que diz a palavra: sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Se o seu patrão, se o seu cônjuge, se os seus pais, seja quem for, não reconhece o seu trabalho, o seu galardão vem de Deus, porque é a Ele que você está servindo, não é aos homens. Amém? Feche seus olhos. Eu creio que é um tempo que nós precisamos realmente mudarmos. É um tempo onde nós precisamos nos voltar para Deus e pedirmos perdão. Mas não apenas pedirmos perdão hoje, pedirmos perdão amanhã e depois, pelo mesmo pecado. Mas como diz Crônicas 7:14, se humilhar e orar, e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, mudar. Conversão é meia volta, é um retorno, é um 180 graus. Estou fazendo errado, volto fazendo certo. É um tempo de nós nos consertarmos como igreja, é um tempo de nós nos voltarmos para Deus realmente, é um tempo de nós tirarmos os olhos do material, do físico, do visível e colocarmos os nossos olhos no espiritual, no invisível em Cristo, porque é Ele que vai nos dar recompensa, é a Ele que nós servimos e não aos homens. Pai, nesta manhã nós queremos te dar graças por esse tempo, nós te louvamos por nós que aqui estamos, pelos que não puderam vir ou não quiseram vir. Te louvo também por todos quantos estão nos ouvindo e nos vendo pela internet. E pedimos ao Pai que aonde esta mensagem alcançar, ela realmente faça a diferença. Ela realmente toque os corações. Ela transforme não só a pessoa, mas o ambiente geográfico aonde ela está inserida. Que ela possa ser um instrumento para a mudança. Ministra de uma forma especial, e nesta manhã nós queremos dizer que nos arrependemos, ó Pai, de termos sido tão religiosos, de termos sido tão desobedientes, de termos sido uma péssima influência, de termos cooperado para que as pessoas não te glorificassem, mas que realmente essas pessoas desprezassem a Ti, porque olhando para nós, elas não puderam ver a Tua glória, elas não puderam ver que nós somos Teus